Este é o Café com o Investidor, direto dos estúdios da B3. Eu converso com Romero Rodrigues, fundador do Buscapé e sócio do fundo de Venture Capital Redpoint e Ventures. Romero, é muito comum os empreendedores deixarem as suas empresas. As histórias são mais conhecidas lá fora do que aqui no Brasil, onde se tem um conceito de corporation de diversos investidores. Você deixou o Buscapé, que é uma das empresas que você... a empresa que você fundou. Você de alguma forma se arrepende de ter vendido o Buscapé? Olha, Rafa, essa é uma pergunta boa. Não, eu não me arrependo. Foi um processo muito bem pensado e acho que muito acertado. E de certa forma eu fiquei muito tempo no Buscapé. É muito raro um fundador, depois de vender a sua empresa, ficar quase 6 anos na companhia. Depois da venda você Depois da venda eu ainda fiquei. Eu vendi em 2009, saí em 2014 para 2015. Sim. Ali. Então você tem aí 6 anos, mais ou menos, de permanência. E foram aí, desses 6 anos, eu posso dizer que os primeiros 4 anos foram incríveis. Eu não percebi sequer que eu tinha vendido a companhia. Porque a gente tinha muita liberdade para atuar, a gente tinha muita liberdade para... Não era muito diferente de reportar para o meu conselho anterior, onde eu tinha fundo de private equity. Eu aprovava o orçamento, eu aprovava as grandes aquisições e tocava, era cultura própria, era seguir o jogo que a gente estava jogando antes. Inclusive foi por isso que eu decidi pela venda, porque a gente era um bicho meio único no espaço brasileiro, porque a gente competia com grandes empresas globais, com Google de um lado, com PayPal do outro, e a gente podia parecer grande para os players nacionais, porque tinha 35% do comércio eletrônico que passava pela gente, mas a gente era minúsculo frente a esses gigantes, então a gente precisava se aliar com alguém. Principalmente quando a gente entrou na parte de pagamento, de auxiliar o pequeno varejista a competir com o grande varejista. Que aí entra capital de giro, e aí você precisa de linhas de crédito, e tudo isso no Brasil lá de trás, com aqueles juros, era muito difícil. Então, ir para um IPO ia ser muito delicado, e do outro lado, continuar sozinho ia ser ruim. Então a gente se associou, foi muito bem pensado, acho que foi uma parceria maravilhosa com a Naspers. A Naspers resolveu mudar globalmente a estratégia dela em 2014, final de 2013, começo de 2014. Isso, obviamente, colocava o Buscapé bem no meio dessa estratégia, então ele ia ter que ser dividido em 2 pedaços, que eu discordei, foi aí que eu decidi sair. Fiz um processo de transição tranquilo, foi 1 ano e pouco fazendo essa transição, e aí saí para ir para a Red. Então, voltando, não. Até porque se eu tivesse ficado sem vender o Buscapé, teria sido talvez pelo motivo errado, por vaidade, por ego, por falar ainda quero. Não era o melhor para a empresa. Então acho que o bom empreendedor, ele entende, ele não tem agenda própria, né? Ele responde à agenda da empresa. E a empresa precisava de um sócio forte. E sem dúvida nenhuma foi o melhor sócio que a gente pôde ter na época. Ô Romero, agora a cultura do Vale do Silício valoriza os erros, as tentativas e erros. Qual foi seu maior erro? Poxa, tanto erro. Mas cita um que você Tanto recorda que foi memorável para você, que lhe ensinou algo. Nossa, eu tive um erro grande quando a gente fez a aquisição do Bom de Faro. Eu demorei muito tempo para tomar uma decisão de redução do time lá. Eu fiquei tentando salvar o time, mas tinha uma cultura diferente e o time achava que ia ser demitido. Eu tentei reverter isso e é uma decisão que eu podia ter tomado 1 mês depois da aquisição. Eu tomei depois de 6 meses. Lembro até hoje um dos meus investidores, um grande amigo, falando, olha, a razão de você tocar a empresa e da gente confiar em você é pela sua intuição. Confia mais na sua intuição. Você já sabia, não sei, você sabia. Porque você insistiu, puta, eu queria isso. Não, você tinha que ter feito. Então esse foi um bom aprendizado. A gente lançou um projeto maravilhoso, que eu li outro dia que o Google está querendo lançar nos Estados Unidos agora. A gente lançou em 2010, 9 anos antes. A gente pegou no Buscapé e criou um botão que chamava Comprar Agora. E por trás tinha uma tecnologia super avançada de uma companhia que hoje chama Zup. E essa tecnologia saía e fazia a compra toda para você, em mais de 1000 lojas. Então era um conceito de um marketplace muito antes de qualquer marketplace, qualquer Magazine Luiza, B2W, qualquer um. E lá do Buscapé você já apertava um botão, a compra chegava, funcionava maravilhosamente bem. E aí teve um erro, acho que entra num critério, uma das coisas que eu
que eu acho que o empreendedor erra muito de vaidade. A gente fez um lançamento muito grande disso, um barulho muito grande disso. E os principais varejistas não gostaram, se sentiram enciumados, começaram a boicotar o projeto. Então ele teve uma lição grande de... Se eu tivesse, por exemplo, feito mais low profile, mais quietinho, teria sido provavelmente muito melhor recebido. Foi um fiasco no final. Poxa, por aí vai, tem tanta coisa. E qual a principal qualidade, o principal defeito do empreendedor brasileiro? Olha, o principal defeito, acho o excesso de vaidade um defeito grande, mas o principal é não escutar. Não ser o que a gente chama de coachable, que eu estava falando. Você descobre rápido se você fez um bom investimento, né? Porque você tem as primeiras reuniões, você faz uma provocação, se o empreendedor fala assim, não, isso não. Sabe porque eu trabalhei antes na, sei lá, empresa X e tentaram lá, não dá certo. Perdeu o investimento. Você não vai trocar um empreendedor, ele não escuta, se ele não está te escutando, aceitou teu dinheiro, vai viver com você os próximos 7 anos, não está nem te escutando, então foi um péssimo investimento. Tem um investimento bom, que é o que você dá a sugestão, ele fala, vou pensar. Tal, ele pondera, anota, tal, vai, volta. Fala, gostei ou não gostei, por isso, vou fazer, não vou fazer. E teu investimento vai ser sensacional, que é o que você dá a sugestão. Depois de 2 semanas ele volta e fala, você não sabe. Eu tive uma ideia e ele repete o que você falou. E esse é o melhor de todos, porque a ideia agora é dele. E a ideia dele vai dar certo. Ele comprou a sua ideia. Ele comprou a ideia. Então isso é ao mesmo tempo a melhor e a pior qualidade. Ser assim é a melhor qualidade que um empreendedor pode ter, não ser assim é a pior. Isso muda muito o destino da companhia. E existem diferenças do empreendedor brasileiro com o empreendedor fora do Brasil? O americano em especial? Existe. Não sei se vai diminuir essas diferenças, mas existe. O empreendedor brasileiro é muito mais preparado. O brasileiro? Em que sentido? No seguinte sentido. Do ponto de vista de você pegar os melhores empreendedores brasileiros e os melhores americanos, eles estão lado a lado, pau a pau. Não muda nada. Tecnicamente, não muda nada. Mas o brasileiro tem um a mais, que é o seguinte, o americano ele está acostumado com muita estabilidade. Então ele pega os frameworks, pode ser o Business Canvas, pode ser o Lean Startup, pode ser o que ele aprendeu em Stanford. Eu estudei em Stanford. Ele tem legal. Ele tem um playbook. É um playbook e vai dar certo. E cara, 9 de 10 vezes dá certo o playbook. Entendeu? Então ele vai cego. Playbook. Vou levantar a próxima rodada daqui 18 meses. Daqui 18 meses a economia vai estar boa, Estados Unidos vai estar tudo certo. Vou levantar a rodada, vou fazer. O brasileiro, ele olha o playbook e fala, sei não, hein? Vou depender disso aqui? No Brasil, que até o passado é incerto? Sei não, hein? Então o brasileiro... se adaptar, porque o que faz o bom empreendedor não e a boa empresa não é a inteligência, a capacidade de engenharia, não é a força, o quanto tem de dinheiro, é a adaptabilidade. Então, essa coisa dessa desconfiança, não sei. Não sei se... Será que essa reforma da Previdência vai? Será que não vai? E isso faz com que ele sempre tenha um plano B, que ele sempre esteja pensando em diferentes cenários. Então ele testa mais. Aqui é o famoso se vira nos 30, para se adaptar. Você foi empreendedor, é investidor? Sou empreendedor de novo, viu? Eu gosto de falar isso. Porque se você parar para pensar, um dos motivos de eu fazer Venture Capital hoje é que uma das delícias de fazer lá atrás startup é que não existia o mercado de startup. Sim. E hoje não existe o mercado de Venture Capital. Então, lá eu, Anderson, Manuel, Rodrigo, a gente se considera empreendedores da Redpoint. Tá certo. Também. Mas quem te inspirou? Quem te inspira? Quem te inspirou no passado quando você foi criar o Buscapé? Uhum. E quem te inspira hoje? Afinal, são quase 20 anos aí de diferença entre a criação do Buscapé e o momento que a gente está hoje. Ralph, essa é uma pergunta que às vezes eu até penso em várias respostas e dou nomes, mas eu não tenho uma resposta assim muito bonita e poética para ela. Eu sempre quis empreender. Outro dia eu estava mexendo em casa e achei um caderninho, uma agenda que eu tinha, e é dos anos 80. Tinha um overnight, então eu investia com meu pai o dinheiro, então dava qualquer trocado que eu ganhava dele por cortar grama, e no overnight eu fazia a conta dos juros toda noite. E numa das páginas lá tinha, década de 80, eu tinha 9 anos, 10 anos, 11 anos, tinha lá não sabia o que era business plan, mas tinha lá a descrição
de uma empresa que eu ia montar com meu irmão para fabricar minhoca no quintal de casa e vender para minha avó. E veio muito inspirado pelo meu pai. Então a resposta não pode não ser mais bonita, mas meu pai foi empreendedor a vida toda, teve seu negócio, diferentes negócios, eu adorava ir trabalhar com ele, meu avô também tinha, eu adorava trabalhar com ele. Então eu nunca imaginei, o que eu fiquei muito tempo pensando era no que eu ia empreender. E na 8ª série, aí nos anos, já começo dos anos 80, começo do colegial, eu conheci a computação, me apaixonei. E naquela época eu li uma matéria da Veja sobre a Microsoft. E eu falei, putz, é isso que eu quero fazer. Eu quero fazer um negócio que seja em computação. Eu adoro computação, pô, não precisa de muito capital. É só a minha inteligência. Qualquer outro negócio eu vou ter que alugar imóvel, eu vou ter que comprar estoque, eu não tenho dinheiro. Então, muito apaixonado naquilo de me virar, de fazer. Então ali, de certa forma, que a Microsoft tinha feito, a Microsoft tinha acabado de fazer o IPO, ela valia 7 bilhões e era um absurdo o número. E era uma entrevista na Páginas Amarelas com Bill Gates e dentro uma reportagem de Stanford. Eu falei, puta, quero estudar em Stanford. Stanford eu não consegui fazer, fui fazer Poli, fui fazer depois Stanford, fiz recentemente. Mas obviamente eu sou apaixonado por empreendedores apaixonados. Eu tento pegar o melhor de diferentes empreendedores. Então, por exemplo, o que você pega do por Steve exemplo, Jobs, então, por exemplo? A paixão, eu vivi muito a paixão que o Steve Jobs vivia pela criação dele, né? Criador, criatura. Eu tenho um episódio engraçado, quando saiu o primeiro filme do Steve Jobs, que era com Ashton Kutcher, mostrava muito ele, né, lá duro e tal. Eu recebi 2 mensagens de texto de pessoas que trabalharam no Buscapé para mim, falando, pô, lembrei de você assistindo o filme. E eles não falaram isso por causa da genialidade, falaram pelo você era durão. Porque, pô, era o meu bebê e tal, você não tá fazendo direito, tira daqui, eu era... Então isso, eu não me inspirei nele, eu sem querer peguei... Se eu tivesse me inspirado nele, seria a parte brilhante dele, não a parte difícil. Mas eu adorava essa paixão que ele tinha, essa capacidade que ele tinha de, em cima da paixão dele, convencer todo mundo daquilo e acabava acontecendo. Se você pensar no Elon Musk, poxa, ele faz o contrário do que eu falo para qualquer empreendedor meu, né? Eu falo, cara, foca, é difícil, foca. Ele tem vários negócios. Tem vários negócios, mas se você olhar a capacidade dele de pensar grande, de resolver problemas que são realmente problemas importantes, que a gente tem para lidar como uma espécie, é muito bonito, né? Você tem diferentes caras. Tem um cara que vendeu, um israelense que vendeu a companhia para SAP, chamado Shai Agassi, fez um projeto, Live Better, que era sobre carros elétricos. Cara muito bacana. Então acho que o bom empreendedor, que nem eu falei do coachable, eu acho que ele vai pegando pinceladas aqui e ali. Eu nem faço isso de propósito, mas acontece. Você tem grandes figuras que são inspiradoras, né? Grandes líderes que são inspiradores, que não necessariamente estão tão ligados a negócios, né? Enfim, acho que tem muito lugar para se inspirar gostoso. Eu não sou nesse aspecto, eu não consigo citar um nome ou 2 nomes. Tá. Romero, muito obrigado por participar do Café com o Investidor. Imagino que as pessoas aprenderam muito aqui com as suas lições e com a sua trajetória, tanto do lado do empreendedorismo, que você continua sendo, como você falou, e do lado do investidor, que é onde você está agora. Obrigado, Ralf. Obrigado pela oportunidade. Este foi o Café com o Investidor, direto dos estúdios da B3. Curta a página do Neofeed no YouTube e ouça esse programa nas principais plataformas de podcast. Obrigado, valeu, até a próxima.